Olha, a gente vai falar agora de um dos casos criminais mais longos e mais chocantes da história do Brasil. É uma história que envolve um crime brutal, uma investigação cheia de reviravoltas e principalmente uma luta incansável por justiça que se arrastou por mais de 20 anos. Vamos mergulhar a fundo no caso Lucas Terra. 21. Guardem esse número. Sozinho assim ele pode não parecer nada, né? Mas, no contexto dessa história, ele é o ponto final, o desfecho de uma jornada muito, muito longa e dolorosa. Pois é, 21 anos de prisão. Essa foi a sentença final para os dois pastores que foram condenados. Só que essa condenação, gente, ela demorou tanto para chegar que acabou desafiando a fé de muita gente na própria justiça. E aí fica a grande pergunta, né? Por quê? Por que demorou mais de 2 décadas para essa justiça finalmente ser feita? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Vamos lá para Salvador, para um crime que abalou a cidade e que acabou revelando uma teia de contradições e uma batalha judicial sem fim. Bom, vamos nessa. Então, a nossa história começa em Salvador, na Bahia, lá no ano de 2001. E para a família Terra, aquele ano seria marcado para sempre por uma tragédia. O Lucas Terra, ele era um garoto de 14 anos. Um adolescente que, segundo todo mundo, era super participativo na igreja. E naquela noite, ele fez uma coisa que parecia super normal, sabe? Uma coisa rotineira, mas que, na verdade, seria a última coisa que se soube dele. E o que veio depois? Bom, foi o pesadelo de qualquer família. Primeiro, o Lucas liga para o pai, Carlos Terra, e avisa que vai dormir na igreja com o pastor Silvio Galeza. Super tranquilo, né? Um lugar seguro, teoricamente. Só que aí, silêncio. Quando a família começa a se desesperar e a procurar por ele, o pastor Galeza, que foi a última pessoa a ver o Lucas, começa a dar um monte de histórias confusas, uma diferente da outra, o que atrapalhou tudo. 2 dias depois, um corpo queimado é achado dentro de um caixote de madeira num terreno baldio. Mas a confirmação de que aquele corpo era mesmo do Lucas demorou 43 longos e angustiantes dias. Imagina o tormento. A investigação logo de cara já começou a juntar umas peças bem importantes. Olha só, acharam restos de tecido no corpo que batiam com tecidos encontrados lá na igreja. As histórias sem pé nem cabeça do pastor Silvio Galeza, claro, colocaram ele como suspeito número 1. E tem mais, o que é ainda mais perturbador. Apareceram testemunhas dizendo que o Galeza tinha um comportamento meio obsessivo, dominador com o Lucas. E pior, essas testemunhas disseram que depois do crime foram intimidadas por membros da igreja para ficarem de boca fechada. Bom, com todas essas evidências se acumulando, parecia que a justiça ia ser rápida, né? E, de fato, veio uma primeira condenação que, para muita gente, parecia ser o fim do caso. Mas era só o começo. Então, quem era o Silvio Galeza? Ele era um pastor auxiliar. E, segundo testemunhas, ele tinha esse costume de convidar o Lucas e outros meninos para dormir na igreja. Um detalhe importante, o pai do Lucas não sabia disso. A fixação dele pelo garoto era tão nítida que os superiores da igreja chegaram a transferir o Galeza de local, mas mesmo assim ele continuava aparecendo por lá. 23. Essa foi a pena original do Galeza. 23 anos de prisão, por homicídio com 3 qualificadoras. Só que aí vem um ponto crucial. Mesmo com a condenação, a promotoria sentia que a história não fechava. O promotor do caso, Davi Galo, chegou a dizer que era impossível o Galeza ter cometido aquele crime sozinho. E para a família do Lucas, claro, essa sensação era ainda mais forte. A justiça parecia incompleta e a luta dele estava muito, mas muito longe de acabar. E essa sensação de que faltava gente ali se provou totalmente correta. Anos depois da primeira condenação, uma reviravolta, daquelas de filme, ia mudar completamente o rumo desse caso. A história do Galeza mudou da água para o vinho. Por anos, ele negou tudo, bateu o pé que era inocente. Mas aí, em 2006, ele deu uma entrevista e contou uma versão completamente nova. De repente, ele não é mais o assassino. Ele era uma testemunha do crime. E o que ele disse, segundo essa nova versão do Galeza, o motivo do crime foi queima de arquivo. Ele afirmou que o Lucas teria flagrado 2 superiores da igreja, o bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda Macedo, numa relação sexual. E por ter visto que não devia, o Lucas foi assassinado. Essa denúncia, claro, reabriu o caso e colocou 2 nomes muito poderosos no centro de tudo. Mas quem achou que essa nova confissão ia resolver tudo rápido, se enganou feio. Pelo contrário, o que começou ali foi um verdadeiro labirinto jurídico. Uma batalha que ia se arrastar por mais de 15 anos e que ia testar até o limite a força da família do Lucas.
O que aconteceu a seguir foi literalmente uma montanha-russa judicial. Se liga, em 2013, um juiz absolveu os dois, o Silva e o Macedo, por falta de provas. Um balde de água fria na família. Mas eles não desistiram. Em 2015, o Tribunal de Justiça da Bahia derrubou essa absolvição e mandou os dois para júri popular. Vitória? Calma. Em 2018, um ministro do STF, sozinho, anulou essa decisão. Era um passo para frente, dois para trás. Foi só em 2019, depois de muita luta da família e dos promotores, que o plenário do STF, o tribunal completo, bateu o martelo. Sim, os dois pastores iriam a júri. E olha, a responsabilidade não ficou só na esfera criminal. Numa outra ação na área civil, a família processou a Igreja Universal. E a justiça deu ganho de causa para eles, entendendo que a instituição foi negligente. Basicamente, a decisão diz que a ocorrência desse crime hediondo só foi possível por causa de uma postura desleixada da instituição religiosa, ou seja, por não escolher bem seus membros e não vigiar o que eles faziam. 2 milhões de reais. Esse foi o valor final, já com juros e correção monetária, que a Igreja Universal foi condenada a pagar para a família Terra por danos morais. E esse valor de fato foi pago. E assim, depois de anos e anos de recursos, adiamentos e batalhas, o caso finalmente chegou ao seu momento decisivo, o julgamento final dos dois pastores. Isso foi em abril de 2023, 22 anos depois do crime. Para pensar isso. 22 anos. Uma geração inteira nasceu e cresceu enquanto esse caso se arrastava. Mas, finalmente, lá em Salvador, no Fórum Rui Barbosa, o júri foi formado e o julgamento começou. E aqui a gente tem um resultado final dessa jornada toda. O Silvio Galiza, que foi o primeiro condenado lá em 2004, acabou tendo a pena reduzida para 15 anos e já estava cumprindo em regime aberto. Já os outros dois, o Fernando Aparecido da Silva e o Joel Miranda Macedo, bom, em 2023 eles foram finalmente considerados culpados pelo júri. A condenação para cada um, 21 anos de prisão em regime fechado. Aquele número do começo, lembra? Mas no fim das contas, essa história não é só sobre um crime ou um processo judicial. É, acima de tudo, sobre a força, a resiliência de uma família que se recusou de todas as formas a deixar que a memória do filho caísse no esquecimento. O pai do Lucas, o Carlos Terra, foi o grande motor dessa busca por justiça. Esse homem fez de tudo. Acampou na frente de prédios públicos, foi até para a Suíça entregar uma carta na ONU. Ele simplesmente não desistiu. E o mais triste é que ele faleceu em 2019, sem conseguir ver o veredito final. A luta dele e da família foi tão grande que transformou o caso num símbolo que hoje está em livros, documentários e até num podcast bem famoso, garantindo que a história do Lucas não morra. E a gente termina com uma reflexão, né? Um caso que leva 22 anos para ter um desfecho. Isso é uma celebração da persistência ou é a prova de uma falha gigantesca no nosso sistema? É um testemunho do poder de um pai que não desiste ou é um sinal de que a justiça, quando demora tanto, talvez já não seja mais tão justa assim? A resposta provavelmente tem um pouco de tudo isso.